agradecendo a espiritualidade por estarmos aqui, agradecendo aos benfeitores do NEF, agradecendo aos nossos benfeitores, agradecendo a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de trazer um pouquinho da doutrina. Essa doutrina que nos alerta, que nos ensina, que nos encaminha. E hoje nós vamos falar da parte 5, né? Mesmo tendo o número 4 lá, é a parte 5, o lado experimental do Espiritismo, e nós vamos falar dos suicidas hoje. E o começo é igual, né? Para a gente só relembrar, né? No intervalo de suas existências corporais, o espírito é errante. A erraticidade não tem duração determinada. Nesse estado, o espírito é feliz ou desgraçado, conforme o bom ou mau uso que fez das suas últimas existências. Estuda as causas que apressaram ou retardaram o seu adiantamento, né? Então, aqui é só uma introdução, né? E também o que Kardec nos deixa na sua biografia, né? No livro que é o Espiritismo. Então, Kardec nos fala o seguinte: um dos primeiros resultados das minhas observações foi que os espíritos, não sendo senão as almas dos homens, não tinham nem a soberana sabedoria, nem a sabedoria, nem a soberana ciência, que o seu saber era limitado ao grau do seu adiantamento e que a sua opinião não tinha senão o valor de uma opinião pessoal. Esta verdade, reconhecida desde o começo, evitou-me o grave escolho de crer na sua infalibilidade e preservou-me de formular teorias prematuras sobre a opinião de um só ou de alguns. Kardec fazia comparações dos ensinamentos, tanto aqueles colhidos nas reuniões em Paris, como os oriundos de correspondência com outros grupos, recebidos através de médios desconhecidos daqueles primeiros. Então, hoje mesmo, a gente vai perceber, né, isso que Kardec fazia. Ele trazia informações e correspondências de outros países, né? Do Canadá, não só da França. Então, a gente vai perceber hoje, né, inclusive nas evocações que foram feitas, né? E o que seria o suicídio, né? Na Revista Espírita de 1862, Kardec já estudava, né, sobre o suicídio. Toda a escola, né, estudava sobre o suicídio. Então, ele falou o seguinte: calculou-se, né, que desde o começo do século o número de suicídios na França não se eleva a menos de 300.000, e tal estimativa talvez esteja aquém da verdade, pois a estatística não fornece resultados completos, senão a partir de 1836. Então, de 1836 a 1852, isto é, num período de 16 anos, houve 52.126 suicídios, ou seja, em média, 3.066 por ano. Em 1858, contaram-se 3.903 suicídios, dos quais 853 mulheres e 3.050 homens. Enfim, segundo a última estatística que vimos,
no correr do ano de 1859, 3.899 pessoas se mataram, ao saber, 3.057 homens e 842 mulheres. Então, a gente vai percebendo, né, essa diferença também entre homens e mulheres, né, a diferença que tem. Em outra revista espírita, que eu não trouxe, que a aula ia ficar enorme, a aula, o nosso estudo aqui, né, o nosso encontro, ele também fala, né, de um pastor americano, né, que foi para a França falar que o suicídio acontecia por causa do espiritismo. Então, ele pediu para que aqueles que fossem adeptos do espiritismo que levassem, né, os livros para eles serem queimados, né? Então, se não me engano, é na Revista Espírita de 1863, né, também, mas é só vocês entrarem ali no Kardecpédia que vocês conseguem encontrar também essa revista. Então, eu fui lá, né, procurar, né, o que hoje nós entendemos, né, ou tentamos entender por suicídio, né? Então, o Ministério da Saúde nos dá alguns sinais de alerta, né? Aqui está o site, né, onde eu realmente eu copiei, né, isso, né? Então, eles falam o seguinte, né, o suicídio é um fenômeno complexo, multifacetado e de múltiplas determinações, que pode afetar indivíduos de diferentes origens, classes sociais, idade, orientação sexual e identidade de gênero. Mas o suicídio pode ser prevenido. Saber reconhecer os sinais de alerta em si mesmo ou em alguém próximo a você pode ser o primeiro e mais importante passo. Por isso, fique atento. Se a pessoa demonstra comportamento suicida, procure ajudá-la, né? Então, isso, e eles continuam aqui. Então, eles falam o seguinte, que a exposição a agrotóxico já é um alerta, porque geralmente a pessoa que fica, né, em contato, né, eles ficam depressivos, né? Quem lida muito, né? E a depressão é um alerta, né, para o suicídio, né? É um caminho, né? Freud já falava, né, do luto, né? E que o luto é um passo, né? E o luto não quer dizer só a morte de alguém, só a perda de um ente querido, né? Ele trazia a perda de um emprego, né? A perda de um ente querido, a perda de um amigo, né? Tudo isso seriam lutos, né? E isso, dependendo da pessoa que já está depressiva, pode levá-la ao suicídio. Então, aqui o Ministério da Saúde ainda nos fala o seguinte, né? A perda de emprego, crises políticas e econômicas, discriminação por orientação sexual e identidade de gênero, agressões psicológicas ou físicas, sofrimento no trabalho, né? Então, vai dependendo daquele local onde você está inserido, né? Às vezes esse ambiente é muito hostil, né? Diminuição ou ausência de autocuidados também é um alerta. Conflitos familiares, perda de um ente querido, doenças crônicas dolorosas ou incapacitantes, entre outros, podem ser fatores de que vulnerabilizam, ainda que não possam ser considerados como determinantes para o suicídio. Sendo assim, devem ser levados em consideração se o indivíduo apresenta outros sinais de alerta para o suicídio. Então, são vários, né, fatores, né,
que podem levar a pessoa ao suicídio. Na pergunta 944 do Livro dos Espíritos, a gente também pode ter uma explicação sobre o assunto, né? Onde a crença, né, na espiritualidade, tudo isso nos ajuda a esse entendimento. Aí eu trouxe um pensamento, né, de Durkheim também, né? Ele é um filósofo e um sociólogo francês, onde ele fala, ele criou várias teorias, né? Então, uma delas é conhecida como a teoria do suicídio. Durkheim partiu da ideia de que o suicídio estava relacionado com fatores sociais. Estudou de maneira empírica quais seriam esses fatores sociais que estavam levando as pessoas a cometer suicídios, que poderiam ser como, por exemplo, fatores ligados à religião, relacionamentos, profissões, educação e lugar onde se vive, né? E a gente vai ver tudo isso, né, que Durkheim traz nos contos não, né, nas evocações que Kardec trouxe, né? Então, a gente vai ver que estão relacionados, né, a vários fatores, mas nós vamos enxergar isso muito bem, que são sempre sociais. Para Durkheim, podemos entender que, para o suicida, o sentimento de dor e vergonha perante a sociedade são os principais motivos, onde ele acredita que nada mais possa resolver a situação. O suicida, né? Ele acredita que não tem mais saída. Em muitos casos, a vítima acredita ser a única culpada. E, como única solução, só existe o suicídio, né? Porque assim ele para de dar trabalho, ele deixa de incomodar os outros, né? Então, a única solução que ele acha seria a morte. Isso para o não espírita, né? E para o espírita também, né? Dependendo do desespero dele. Eu começo dos 9 casos que Kardec traz, né? Eu trouxe 5, tá bom? Uns que eu achei que são mais interessantes, que valia a pena mais a gente se entender, né? Mais ou menos. Então, eu trouxe o suicida da Samaritana, né? Então, dia 7 de abril de 1858, pelas 7 horas da noite, um homem de cerca de 50 anos e decentemente trajado apresentou-se no estabelecimento da Samaritana de Paris e mandou que lhe preparasse um banho. Era uma casa de banho que existia, né? Que não sei se existe ainda, né? Mas seriam casas de banho. As pessoas iam tomar banho, né? E mandou que lhe preparasse um banho. Decorridas perto de 2 horas, o criado de serviço, admirado pelo silêncio do freguês, resolveu entrar no seu cômodo, a fim de verificar o que ocorria. Deparou, então, com um quadro horroroso. O infeliz degolara-se com uma navalha e todo o sangue misturava-se à água da banheira. E como a identidade do suicida não pôde ser averiguada, foi o cadáver removido para o necrotério. Agora a gente vai ver, né, a parte da evocação, né, da evocação desse
desse rapaz, né? Então, esse caso ele está não só no Céu e Inferno, como ele está na Revista Espírita de junho de 1858 também, tá bom? Evocado na Sociedade de Paris 6 dias depois da morte. Então, a gente vai perceber que ele não ficou num hospital em tratamento, nada disso, né? Ele foi evocado 6 dias depois da morte. E a gente vai ver como que esse espírito estava. Qualquer coisa vocês podem ir interrompendo, se eu souber, a gente tenta responder, né? O espírito desse homem deu as seguintes respostas. Evocação. Esperai, ele aí está. Resposta do guia do médium. Onde vos achais hoje? A pergunta, né, da sociedade. Eles respondem, não sei, dizei-me. Ele não sabia onde ele estava, ele ainda estava em perturbação. Estais numa reunião de pessoas que estudam o espiritismo e que são benévolas para convosco. Dizei-me ser vivo, pois esse ambiente me sufoca, né? Porque ainda ele se sentia, né, sufocado dentro, em alguns locais que você vê, né, dentro do caixão, no ambiente onde ele estava. Sua alma, posto que separada do corpo, está ainda completamente imersa no que poderia chamar-se de turbilhão da matéria corporal. Vivazes são as ideias terrenas, a ponto de se acreditar encarnado. Ele ainda achava que ele estava encarnado. Que vos impeliu a vir aqui? O que os espíritos perguntam está em amarelo, e as respostas do espírito está em branco. Tá? Sinto-me aliviado. Qual o motivo que vos arrastou ao suicídio? Morto eu? Não. Que habito o meu corpo. Não sabeis como sofro. Sufoco-me. Oxalá que mão compassiva me aniquilasse de vez. Ainda ele queria que alguém acabasse com aquele sofrimento dele, porque ele ainda estava sofrendo. Então, ele queria uma mão compassiva que acabasse com aquele sofrimento. Por que não deixasses indícios que pudessem tornar-vos reconhecíveis? Estou abandonado, fugi ao sofrimento para entregar-me à tortura. Então, ele fugiu de um sofrimento, mas ele achava que ele estava sendo torturado. Tendes ainda os mesmos motivos para ficar incógnito? Sim, não revolvais com ferro cadente a ferida que sangra. Ele ainda sentia a mesma dor que ele sentia quando ele era vivo. Poderei dar-nos o vosso nome, idade, profissão e domicílio? Não, de forma alguma. Tinhais família, mulher e filhos? Era um desprezado. Ninguém me amava. Que fizesse para ser assim repudiado? Olha que pergunta doída, né? O que você fez para ninguém gostar de você? Quantos os são como eu? Um homem, quando ninguém o preza, pode viver abandonado no seio da família. Isso a gente sempre comenta, né? Eu posso estar sozinho, mas me sentir bem, como eu posso estar cheio de pessoas em volta de pessoas e me sentir só.
Então, no momento de vos suicidares, não experimentasse qualquer excitação. Então, a gente vai ver, né, que era uma pessoa extremamente depressiva, né, triste, ninguém o amava. Ansiava pela morte, esperava repousar. Como é que a ideia do futuro não vos renunciar, não fez renunciar a um projeto? Ele responde, não acreditava nele, em absoluto. Era um desiludido. O futuro é a esperança. 13. Que reflexões vos ocorreram ao sentires a extinção da vida? Não refleti, senti, mas a vida não se extinguiu. Minha alma está ligada ao corpo. Sinto os vermes a corroer-me. Que sensação experimentaste no momento decisivo da morte? Pois ela se completou? Ele perguntou. Foi doloroso o momento em que a vida se vos apagou? Menos doloroso que depois, só o corpo sofreu. Então, no momento da morte, né, o que ele está falando, que só o corpo sofreu, né? Mas é menos doloroso, né? Por quê? Porque agora ele sente a dor no espírito. Aí, uma pergunta a São Luís. O que quer dizer o espírito afirmando que o momento da morte foi menos doloroso que depois? O espírito descarregou o fardo que o oprimia. Ressentia-se da voluptuosidade da dor. Esse estado sobrevém sempre ao suicídio? Né? Então, é importante essas perguntas, né, que, o, que os médiuns fazem, né, para São Luís. Sim, o espírito do suicida fica ligado ao corpo até o término da vida. A morte natural é o livramento da vida. O suicida a intercepta completamente. Dar-se-á o mesmo nas mortes acidentais, embora involuntárias, mas que abreviam a existência? Não. Quem entendesse por suicídio? O que o espírito só responde pelos seus atos. Então, aí ele já dá, né, um chacoalhão na... Então, aqui, né, ele dá uma explicação, né, e ele fala o seguinte: essa dúvida da morte é muito comum nas pessoas recentemente desencarnadas e, sobretudo, naquelas que, durante a vida, não elevam a alma acima da matéria. É um fenômeno que parece singular à primeira vista, mas que se explica naturalmente. Se a um indivíduo, pela primeira vez posto em estado sonambúlico, perguntarmos se dorme, ele responderá quase sempre que não. E essa resposta é lógica. Um interlocutor parece que faz mal a pergunta, servindo-se de um termo impróprio. Na linguagem comum, a ideia do sono prendeu-se à suspensão de todas as faculdades sensitivas. Ora, o sonâmbulo que pensa, que vê e sente, que tem consciência de sua liberdade, não se crê adormecido e, de fato, não dorme. Na acepção vulgar do vocábulo,
Então, ele não se sente dormindo, né? Como que o outro vai se achar que está morto, né? Eis a razão porque responde não, até que se familiariza com essa maneira de aprender do fato, né? O aprender do fato. Mas São Luís, mais para frente, também ele vai falar que nem todos os suicidas, né, vão sentir essa se sentirem, se sentirem presos até o dia normal do desencarne. Tá? Ele vai falar que nem tudo é uma regra, tá bom? Mas vale a pena a gente ver todos eles. Tá? Depois vocês vão dar uma olhadinha no restante que eu não trouxe. Tudo bem até aqui? Dúvidas? Muitas? Acho que é aqui que ele fala. O mesmo acontece com o homem que acaba de desencarnar. Para ele, a morte era o aniquilamento de ser. E tal como o sonâmbulo, ele vê, sente e fala, e assim não se considera morto, e isso afirma até que adquira a intuição de seu novo estado. Essa ilusão é sempre mais ou menos dolorosa, uma vez que nunca é completa e dá ao espírito um tal ou qual ansiedade. No exemplo em apreço, ela constitui verdadeiro suplício pela sensação dos vermes que corroem o corpo, sem falarmos da sua duração, que deverá equivaler ao tempo da vida abreviada. Né? Então, todo aquele tempo, se eu cometer o suicídio hoje, né, e eu fosse desencarnar daqui, vamos colocar pertinho, né, daqui um mês, então, durante esse mês todo, ainda eu vou sentir essas aflições, né, que ele traz, ou esse verdadeiro suplício. Esse estado é nesse caso mesmo que ele traz, tá? Esse estado é comum. 195 nos suicídios, ainda que nem sempre se apresentem em idêntica condição, variando de duração e intensidade, conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes da falta. A sensação dos vermes e da decomposição do corpo não é tampouco privativa dos suicidas. Sobrevém igualmente aos que viveram mais da matéria do que do espírito. Em tese, não há falta isenta de penalidades, mas também não há regra absoluta e uniforme nos meios de punição. Esse punição, vocês vão ver que eu vou colocar sempre em amarelo, que no final eu vou dar uma explicada, tá bom? E vocês vão me ajudar, claro. O pai do alistado. Então, nós já terminamos um caso, agora nós vamos falar do pai do alistado. No começo da Guerra da Itália, em 1859, um negociante de Paris, pai de família, que gozava da estima geral de todos os seus vizinhos, tinha um filho que o destino havia chamado às armas, foi chamado para, né, servir na guerra. Encontrando-se em razão de sua posição na impossibilidade de exonerá-lo dos serviços, teve a ideia de se suicidar a fim de poder dispensá-lo por tê-lo tornado arrimo de família. Foi evocado um ano depois, na Sociedade de Paris, por meio do pedido de uma pessoa que o tinha conhecido e que desejava saber
de sua sorte no mundo dos espíritos. Uma pergunta a São Luís. Queria nos dizer se podemos fazer a evocação do homem de que acabamos de falar? Sim, ele ficará mesmo muito feliz, pois será um pouco aliviado. Evocação. Obrigado. Sofro muito, mas é justo, né? Mas quem é justo, né? Contudo, ele me perdoará. O espírito escreve com grande dificuldade, os caracteres são irregulares e mal formados. Depois da palavra mas, ele para procurando em vão escrever. Apenas consegue fazer alguns traços indecifráveis e pontos. É evidente que foi a palavra a Deus que ele não conseguiu escrever. Preencha a lacuna que você acabou de deixar, o médium fala. Sou indigno disso. Você diz que sofre. Você, sem dúvida, errou por ter se suicidado. Mas será que o motivo que o levou a esse ato não faz com que você mereça alguma indulgência? Minha punição, olha aqui, né, será menos longa, mas a ação não foi menos má. Você podia nos descrever a punição a que foi submetido? Sofro duplamente em minha alma, em meu corpo. Sofro nesse último, né? Embora não o possua mais, como o amputado sofre em seu membro ausente. Sua ação foi motivada apenas por auxiliar seu filho ou houve alguma outra causa? Só o amor paterno me guiou, mas me guiou mal. Por causa desse motivo, minha pena será abreviada. Você conseguiu prever o fim dos seus sofrimentos? Não sei sobre o fim deles, mas tenho a certeza de que esse fim existe e que é um alívio para mim. Agora há pouco, você não conseguiu escrever o nome de Deus. No entanto, nós vimos espíritos muito sofredores escreverem. Isso faz parte de sua punição, de novo punição, né? Eu poderia fazer com grandes esforços de arrependimento. Pois então, faça grandes esforços e trate de escrever. Nós estamos convencidos de que você o fizer, conseguirá se aliviar. O espírito acaba escrevendo em caracteres irregulares, tremidos e muito grandes. Deus é muito bom. Sabemos que você ficou grato por ter atendido ao nosso chamado e rogaremos a Deus por você a fim de clamar por sua misericórdia. Sim, façam isso, por favor. São Luís, queira nos dar a sua apreciação pessoal sobre o ato do espírito que acabamos de evocar. Isso fazem uma pergunta a São Luís, e ele responde: esse espírito sofre de maneira justa, pois lhe faltou confiança em Deus, o que é um erro sempre punível. A punição seria terrível e muito longa. A punição, de novo, punível, punição, seria terrível e muito longa se ele não tivesse em seu favor um motivo louvável ou de impedir que seu filho caminhasse para a morte. Deus, que enxerga o fundo dos corações e que é justo, o puniu apenas de acordo com suas obras.
Então, a pessoa, né, acaba se punindo por causa das nossas obras mesmo, né? Diga, Davi. Então, Então, eu entendo isso tudo, hum, vejo um pouco como novela, hum, Deus, porque se Deus é bom, se o Pai é um Pai de amor e Ele entende, tudo que a gente aprende, estuda, não, não tem esses subterfúgios que está no céu e inferno, entendeu? Você tem razão do punil, entendeu? mas eu vou explicar depois esse punil. É, Ele vai explicar para nós também o que eu trouxe e marquei bem a punição é para a gente enxergar, né, como muitas vezes é visto isso como uma coisa católica ainda, de é, punição mesmo, né? Mas no é. final você vai ver, e aqui mesmo, né, na hora que ele fala, Deus que enxerga o fundo dos corações que é justo, bom, punir apenas de acordo com as suas obras, né? Então não seria uma punição, mas seria aquilo que como é que é aquilo que a gente fala, não as minhas o que eu fiz, né? Eu vou não é ação e reação, né? Mas sim ação É e reação é uma coisa física, né? causa e Mas efeito. causa e efeito, né? Então seria causa e efeito, né? É Seria na justa medida, não? uma justa medida É uma também, justa medida. né? Mas seria causa e efeito, exatamente. Então não seria uma punição, né? Mas seria o efeito que eu acabei, né, trazendo, né, ah, para aquilo que eu provoquei, né? Então, Mas assim, eu vejo assim, que é ruim morrer, que eu vou hum, ficar sentindo os vermes e os germes. e não é só isso, não. Você vai ver daqui para Não, frente. vai Você daí. não viu nem a metade ainda, Davi. Calma. Os vermes é um pouquinho, tá bom? Os bichinhos. Por isso que eu falei que eu quero ser, né, cremado. É melhor, assim eu não vejo. Não Começar adianta a Vou comer ver só o vermes. foguinho. Vou começar a comer vermes para Não não. muda nada Não ser cremado. Não vai mudar nada. vai mudar nada. Vamos lá. Observação, né? Em um primeiro momento, esse suicida parece desculpável. Olha só. Ai, eu fiz isso, né? Porque eu sou bonzinho. Ele era apegado, né? Ele se apegou demais ao filho, ele não deixou o filho, né, crescer, né? Então, vamos lá. Parece desculpável, porque seu ato pode ser considerado de devoção. Ele é de fato, mas quando tem o mas, né? Não completamente, assim como disse o Espírito de São Luís. E a esse homem faltou confiança em Deus por meio da sua ação. Talvez ele tenha impedido que o destino de seu filho se cumprisse. De início, não é certo que ele morreria na guerra. E talvez esse caminho pudesse lhe proporcionar a ocasião de fazer algo que fosse útil ao seu avanço, né? Então, ele impediu isso. Tudo bem? Então, era um apego, né? Então, nós somos egoístas, né? O pai e a mãe né? Não adianta, né? Sua intenção, sem dúvida, era boa, tanto que lhe foi levado em consideração. A
intenção atenua o mal e merece indulgência, mas não impede o mal de ser mal. Sem isso, por meio do pensamento, poder-se-ia desculpar todos os equívocos, poder-se-ia até mesmo matar sobre o pretexto de ser útil. Uma mãe que matar seu filho na crença de que ele o enviará diretamente ao céu é menos culpado porque o fez com boa intenção. Com boa intenção, com tal sistema, justificar-se-iam todos os crimes que um fanatismo cego ensejou nas guerras de religião. Em princípio, o homem não tem o direito de dispor da vida, porque ela lhe foi concedida em vista dos deveres que ela devia cumprir sobre a terra. Tá bom? E aqui nós acabamos com a listado. Não acabamos, não. Tal razão pela qual ele não deve abreviá-la voluntariamente sob nenhum pretexto. Como ele tem seu livre-arbítrio, nada o pode impedir. Né? Então, ele pode, né? Mas ele sempre sofrerá as consequências desse ato. O suicida mais severamente punido de novo. É o que se matou por desespero. Né? Por quê? Né? Ele não confiava em Deus, né? Ele não tinha fé. É visando a se livrar das misérias da vida, essas misérias fazendo, às vezes, das provações e expiações. Esquivar-se delas é recuar ante a tarefa que se havia aceitado, às vezes diante até mesmo da missão que se devia cumprir. Tudo bem? Eliana, Hum. O que dá para perceber é que a gente sabe que, como Deus ele é bom, né? Justo, todo esse processo, essas experiências que os espíritos suicidas passam, o que dá a impressão é que essa experiência ela não é, por isso que ele fala que não é bem uma punição, e sim ali tem algo que vai fazer com que esse espírito desperte nele alguma coisa diferente, não fica só como um castigo. Tem algo de uma experiência útil aí. Né? Tem que ter utilidade sempre, porque senão ficaria só como castigo. Né? Ficaria só realmente uma punição. Não, você para fazer isso tem que sofrer isso sempre, não importa. E como Deus conhece, vamos dizer, né? A alma, por exemplo, esse espírito, ele tem. Por isso que varia de caso para caso, não é tudo igual, não tem lá uma receita de bolo, é pá, para todo mundo que faz isso. Não, vai depender lá dentro dele, uma série de coisas, né? Não é só tudo igual, e por isso que tem essa questão. E a gente vai ver que não é tudo igual, então ele vai mostrando para nós. É muito interessante. Então, o suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea. Ele é tudo aquilo que se faz sabendo da causa que deve apressar prematuramente a extinção das forças vitais. Não se pode assimilar ao suicídio o devotamento daquele que se expõe a uma morte iminente para salvar seu semelhante. Em primeiro lugar, porque não há, nesse caso, nenhuma intenção premeditada de se tirar a vida, e, em segundo lugar, porque não existe perigo da qual a providência divina não possa nos retirar se a hora de deixarmos a Terra ainda não chegou. Então, a morte, se ela acontece em tais circunstâncias, é um sacrifício meritório, pois é uma abnegação em prol de outrem. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 53, 65, 66 e 67. Aí ele vai dar toda uma explicação, né? Se eu me arriscar, né, pela vida de uma outra pessoa,
não é um suicídio, né? Esse caso, né, é bem um retrato social, né, da nossa humanidade. Um retrato que eu achei muito bom, né? O François, né? Simon Louvet. A comunicação seguinte foi concebida espontaneamente em uma reunião espírita de Rafe, em 12 de fevereiro de 1863. Tenha piedade de um pobre miserável que sofre desde tanto tempo de tão cruéis torturas. Ó, o vazio, o espaço, estou caindo, caindo, socorro, meu Deus. Tive uma vida tão miserável. Era um pobre diabo. Sofria frequentemente de fome em meus antigos dias. Por isso que eu bebia e que tinha raiva e desgosto de tudo. Quis morrer e me joguei. Oh, meu Deus, que momento! Por que desejar terminar com tudo quando estava tão perto do fim? Orem para que eu não veja mais esse vazio abaixo de mim. Vou me chocar sobre essas pedras. Então, durante 6 anos, ele ficou nessa tortura, né? Se vendo cair, né? No vazio e nas pedras. Eu lhes rogo, a vocês que conhecem as misérias do que não estão mais aqui embaixo, me dirijo a vocês, embora vocês não me conhecem, porque eu sofro tanto. Por que queres provações? Estou sofrendo, já não é o bastante? Se tivesse fome no lugar desse sofrimento, muito mais terrível, mais invisível para vocês, vocês não hesitariam em me aliviar dando-me um pedaço de pão. Eu peço-lhes para orarem por mim. Não posso permanecer por mais tempo. Perguntem a um dos bem-aventurados que estão aqui e vocês saberão quem fui. Orem por mim. François Simon Louvet. O guia do médio, o que acabou de se dirigir a você, meu filho, é um pobre infeliz que tinha uma provação, então ele tinha uma provação de miséria sobre a terra. Mas o desgosto o pegou. Faltou-lhe coragem, o infortunado, em vez de olhar para o alto, como deveria ter feito, chafurdou na bebedeira, desceu aos últimos degraus do desespero e pôs um termo em sua triste provação, precipitando-se da torre de Francisco I em 22 de julho de 1857. Tenha piedade de sua pobre alma, que não é evoluída, mas que, no entanto, conhece bem a vida futura e a ponto de sofrer e desejar uma nova provação. Então, ele já estava pedindo uma nova reencarnação. Orem a Deus para que lhe conceda essa graça, e vocês terão feito uma boa obra. Então, como é necessário, né, a gente orar, né, sempre pelos suicidas. Pesquisas foram feitas, encontrou-se no jornal de Rafe, do dia 23 de julho de 1857, o seguinte artigo do qual se segue conteúdo. Ontem, às 4 horas, os passantes do quebra-mar ficaram dolorosamente impressionados por um tenebroso acidente. Um homem se precipitou da torre de Francisco I e se chocou contra as pedras.
Era um velho rebocador de barcos, cujos pendores, a bebedeira, lhe conduziram ao suicídio. Seu nome era François Victor Simon Levoix. Seu corpo foi transportado à casa de uma de suas filhas, na rua de Cordet, né? Ele tinha 67 anos, mais novo que nós, Davi. Passados 6 anos desde a morte desse homem, passados 6 anos, ele ainda se via caindo da torre e se chocando contra as pedras. Ele se espantava com o vazio que tinha diante de si em meio às apreensões da queda. E isso durante 6 anos. Quanto esse tormento ainda durará, ele não tem a menor ideia. E essa incerteza aumenta a sua angústia. Esse estado não equivale ao inferno e às chamas, né? Alguém desvelou esses castigos? Alguém os inventou? Não. São os mesmos que os suportam, que os descrevem, como outros descrevem suas alegrias. Com frequência, eles o fazem espontaneamente, sem que lhes tivessem sugerido, o que excluiu toda a ideia de que são o produto de sua própria imaginação. Então, não existe punição, né? Existe aquilo que eu acredito, é aquilo que eu faço, e eu me vejo caindo, eu me sinto no inferno, me sinto queimando. Tudo bem? Aquele é que eu mais gostei de todos que eu fiz, tá? Do François. No mês de março, uma mãe e seu filho. Agora. Deixa eu ver como que nós estamos para mim não atropelar nada. No mês de março de 1865, MC, negociante em uma pequena cidade perto de Paris, tinha consigo seu filho de 21 anos, com uma doença grave. Esse jovem, sentindo-se quase a espiar, chamou sua mãe e ainda teve forças para beijá-la. Esta, por sua vez, disse-lhe o seguinte, derrubando lágrimas abundantes: vai, meu filho, precede-me, não tardarei em segui-lo. Ao mesmo tempo, ela saiu, escondendo sua cabeça com as mãos. As pessoas que se encontravam presentes nessa cena cortante consideraram a palavra da senhora C como uma simples explosão de dor que o tempo e a razão deviam apaziguar. No entanto, após o doente sucumbir, procuraram-na por toda a casa e encontraram-na enforcada no sótão. O funeral da mãe foi feito ao mesmo tempo que o do seu filho. Evocação do filho, muitos dias após o evento. Você tem conhecimento da morte de sua mãe, que se suicidou ao sucumbir ao desespero causado por sua perda? Sim. E sem o desgosto que me causou o cumprimento de sua fatal resolução, eu estaria perfeitamente feliz. Pobre, excelente mãe, não pôde suportar a provação. Olha lá. Dessa separação momentânea e tomou para se reunir ao filho que amava, a rota que a separaria dele por muito tempo, infelizmente. Desse modo, ela retardou indefinidamente a reunião que teria sido imediata se a submissão às vontades do Senhor tivessem preenchido sua alma. E se ela estivesse resignada, humilde e arrependida diante da provação que sofreria e da expiação que a purificaria.
orem por ela. E, sobretudo, não a imitem, mães que estejam tocadas pelo triste acontecimento de sua morte. Não creiam que ela amava mais do que as outras mães o filho que era sua alegria e seu orgulho. Não, ela não amava mais, mas lhe faltou coragem e resignação. Mães que me ouvem, quando vocês virem a agonia velar os olhos apagados de suas crianças, lembre-se de que, como Cristo, eles sobem para o monte do Calvário, de onde eles devem se elevar para a glória eterna. Benjamin C. Evocação da mãe. Quero ver meu filho. Você tem o poder de me o devolver. É meu, a posse é minha. Olha só, né? Os cruéis, eles me aprisionaram para o conduzir à luz e me deixaram na escuridão. Eu quero. Ele me pertence. Quer dizer, então, que o amor material não vale nada? Pois tê-lo carregado por 9 meses, alimentando com meu leite, e perdê-lo no instante em que ele começava a realizar as esperanças que havia depositado nele? Que um brilhante futuro se abriria diante dele? Não, Deus não é justo. Esse Deus não é das mães. Ele não compreende seus desesperos e sua dor. E quando abraço a morte para não deixá-lo, meu filho, me tira de mim novamente, meu filho, onde você está? O evocador. Pobre mãe, nós não nos compadecemos de sua dor, mas você escolheu um triste meio para se reunir com o seu filho. O suicídio é um crime aos olhos de Deus, e você deveria ter pensado que ele pune todas as infrações às suas leis, a privação de ver seu filho e a sua punição de novo. A mãe, não, eu acreditava que Deus fosse melhor do que os homens. Não acreditava em seu inferno, mas na reunião eterna das almas que se amaram como nós nos amamos. Enganei-me. Ele não é o Deus justo e bom, já que não compreendeu a imensidão de minha dor e de meu amor. Quem me devolverá meu filho? Então eu o perdi para sempre? Piedade, piedade, meu Deus. O evocador. Vejamos, acalme seu desespero. Imagine que se há um meio de rever seu filho, é o de não blasfemar contra Deus, como você faz, em vez de torná-lo favorável à sua causa. Você atrai uma severidade ainda maior sobre você. A mãe. Disseram-me que eu não o reveria, mas entendi que o conduziram ao paraíso e eu estou, portanto, no inferno das mães. Sim, ele existe, vejo mais do que nunca. Então, a morte, mesmo decorrendo do suicídio, não suscitou a esse espírito a ilusão de se crer ainda vivo, né? Então, para ela foi diferente. Ele tinha perfeita consciência de seu estado. Ocorre que, em outros casos, a punição consiste nessa própria ilusão, nos laços que o prenderam aos seus corpos. Essa mulher quis deixar a terra para seguir seu filho no mundo em que ele havia entrado. Ela deveria saber que ela estava nesse mundo para ser punida ou não encontrá-lo mais. Então, sua punição era precisamente a de saber que ela não devia mais corporalmente
e no conhecimento que ela tinha dessa situação. Desse modo, cada erro é punido, né, pelas circunstâncias que acompanham e que não há punição uniformes e constantes para erros do mesmo gênero. Tudo bem? Vocês viram a diferença, né, desculpa, né, de um caso e de outro? Tá bom? E agora é o último caso, tá bom? Depois a gente pode discutir à vontade. Antoine Bella, contador em um banco do Canadá, suicidou-se em 28 de fevereiro de 1865. Um de nossos correspondentes, doutor em medicina e farmacêutico, na mesma cidade, nos forneceu por sua conta os seguintes ensinamentos. Então, aqui, esse pessoal era do Canadá, tá bom? Conheci Abel há mais de 20 anos. Era um homem inofensivo e pai de uma numerosa família. Há algum tempo, ele começou a imaginar que tinha comprado veneno de mim e que ele o tinha usado para envenenar alguém. Com frequência, ele vinha me suplicar para que lhe dissesse quando eu tinha-lhe vendido, e depois se deixava levar por agitações terríveis. Ele perdia o sono, acusava-se, fremia o peito. Sua família estava em um estado de ansiedade contínuo, desde as 4 horas da tarde até as 9 da manhã, né? Momento em que ele ia para o banco, onde mantinha seus livros de conta de uma maneira muito regular, sem jamais cometer sequer um erro. Ele tinha o costume de dizer que um ser que ele sentia em si lhe fazia desempenhar seu trabalho com ordem e regularidade. No momento em que ele parecia convencer-se do absurdo daqueles pensamentos, ele gritava: não, não, vocês querem me enganar. Eu me recordo, isso é verdade. Antoine, né, Bell foi evocado em Paris a 17 de abril de 1865 pelo pedido de seu amigo. Evocação. O que você quer de mim? Fazer-me passar por um interrogatório? É inútil, confessarei tudo. Longe de nós queremos atormentá-lo por meio de questões indiscretas. Desejamos apenas saber qual é a sua posição no mundo em que você se encontra e se podemos ser-lhes úteis. Ah, se vocês puderem, agradecerei por isso. Tenho pavor do meu crime. Eu sou muito infeliz. Nossas preces temos a esperança e aliviarão suas penas. Você nos parece, de resto, em boas condições, está arrependido, o que é um começo de reabilitação. Deus, que é infinitamente misericordioso, sempre tem piedade dos pecadores arrependidos. Ore conosco. Nesse instante, fazemos a prece pelos suicidas que se encontram no Evangelho segundo o Espiritismo. O finalzinho. Agora, por favor, nos diga de qual crime você se reconhece culpado. A confissão feita com humildade será levada em consideração. E aí ele conta, né?
Deixa-me, primeiramente, agradecer-lhes pela esperança que vocês acabam de despertar em meu coração. Ai de mim! Há muito tempo atrás, eu vivia em uma cidade cujas muralhas eram banhadas pelo mar Mediterrâneo. Amava uma jovem e bela moça que correspondia ao meu amor. De novo, né, um caso social. Mas era pobre e fui repelido por sua família. Ela me disse que iria se casar com o filho de um negociante cujo comércio estendia-se para além dos 2 mares. Eu fui recusado. Louco de dor, resolvi dar cabo à minha vida após saciar minha sede de vingança, assassinando meu odiado rival. Os meios violentos me repugnavam, no entanto, fremia a ideia desse crime, mas meus ciúmes o levou adiante. Na véspera do dia em que minha amada ia se casar, ele morreu envenenado por mim, pois achei esse meio mais fácil. Assim se explicam essas reminiscências do passado. Sim, já vivi e reviverei novamente. Oh, meu Deus, tenha piedade de minha fraqueza e de minhas lágrimas. Deploramos essa infelicidade que retardou o seu avanço e nos lastimamos sinceramente por você. Mas a partir do momento em que se arrepender, Deus terá piedade de você. Diga-nos, por favor, se você levou a cabo o seu projeto de suicídio na época, né? Não. Confesso vergonhosamente que a esperança tomou o meu coração. Queria usufruir do preço do meu crime, mas meus remorsos traíram-me. Expiei por meio do último suplício esse momento de fraqueza. Fui enforcado. Então, descobriram o crime dele e ele foi enforcado. Você tinha consciência dessa má ação em sua última existência? Somente nos últimos anos de minha vida, e eis como era naturalmente de boa índole, após ter sido submetido, como todos os espíritos homicidas, ao tormento da vida contínua de minha vítima, que me perseguia como um retorno vivo, um remorso vivo. Consegui me libertar depois de muitos longos anos, por meio de preces e do meu arrependimento. Recomeçava outra vez a vida, a última, e atravessava sossegado e receoso. Possuía uma vaga intuição de minha fraqueza intrínseca e de meu erro anterior, do qual havia conservado a maneira latente. Mas um espírito obsessor e vingativo, que era o próprio pai de minha vítima, não teve grande dó de se apoderar de mim e de fazer reviver em meu coração como se fosse um espelho mágico as lembranças do passado. Ora influenciado por ele, ora pelo guia que me protegia, era o envenenador ou o pai de família que ganhava o pão de seus filhos por meio de seu trabalho. Fascinado por esse demônio obsessor, fui levado ao suicídio. Sou muito culpado, é verdade, mas menos. No entanto, do que se eu tivesse resolvido fazer isso por conta própria. Os suicidas de minha categoria, muito fracos para resistir aos espíritos obsessores, são menos culpados e menos punidos do que os que tiram a vida pautados unicamente em seu livre-arbítrio. Orem comigo pelo espírito que me influenciou tão fatalmente, a fim de que ele
abdique desse seu sentimento de vingança e orem também por mim para que eu adquira a força e a energia necessária para não cair por minha livre vontade na provação do suicídio a que serei submetido em minha próxima encarnação, conforme me disseram. Né? Então, ele está sujeito ainda, né, na próxima reencarnação, está sujeito não, né? Ele vai passar por essa prova. Ao guia do médium, né? Aí questionam, né? O espírito obsessor pode realmente levar alguém ao suicídio? Veja bem, esse é o guia do médium, né? Não é, né? Aí ele fala, seguramente, pois a obsessão ela própria, um gênero de provação, pode se revestir de todas as formas, mas mesmo assim não passa de uma desculpa. O homem sempre possui seu livre-arbítrio e, por consequência, ele é livre para ceder ou resistir às sugestões às quais ele está exposto. Quando ele sucumbe, sempre é pelo efeito de sua vontade. O espírito tem razão no mais quando diz que o que faz o mal por causa da instigação de um outro é menos repreensível e menos punido do que o comete sozinho. Mas ele não é inocente, já que a partir do instante em que ele se deixa desviar do bom caminho, ocorre que o bem não está fortemente enraizado nele. Então, não adianta colocar a culpa no obsessor se nós temos a nossa vontade e o nosso livre-arbítrio. Como aconteceu que a despeito da prece e do arrependimento que tinha libertado esse espírito do tormento que ele experimentava ao ver sua vítima, ele ainda tenha sido perseguido pela vingança do espírito obsessor em sua última encarnação? O arrependimento, você sabe, é apenas a porta de entrada da reabilitação, mas não basta para livrar o culpado de todas as penas. Deus não se contenta com promessas, deve-se provar por meio de atos e solidez do retorno ao bem. É por isso que o espírito é submetido às novas provações, que o fortificam, ao mesmo tempo em que lhe fazem conquistar um mérito a mais quando sai vitorioso delas. Ele está exposto às perseguições dos maus espíritos até que esses o sintam forte a ponto de resistir a eles, então eles o deixam sossegado, pois sabem que suas tentativas serão inúteis. E agora sim a conclusão. Antônio Ebel nos mostra um homem perseguido pela lembrança de um crime cometido em suas existências anteriores, como um remorso e uma advertência. Tiramos daí a conclusão de que todas as existências são solidárias, umas das outras. A justiça e a bondade de Deus cintilam na possibilidade de que ele deixa ao homem de se melhorar gradualmente, sem nunca lhe fechar a porta da redenção de seus erros. O culpado é punido por seu próprio erro, e a punição, em vez de ser uma vingança de Deus, é o meio empregado para o fazer progredir. E aqui eu termino. A bibliografia foi esta. Então, foi só o do CAI que eu pus também o site e Kardec. Pronto, crianças. Um tema tão lindo desse jeito. Tudo bem?
Nossa, que silêncio mortal. Vou voltar para a Igreja Católica. Eu imaginava. Lá é um pouco- Lá tem menos cobrança, né? Eu vou para o céu, vou para os anjinhos e pronto. Eu quero saber quem inventou a auréola. Não é? Por que o anjo tem auréola? É uma Você forma sabe? de representação da arte, aquele que é santo. Tem resposta para tudo, né? É. Como é que você vai representar um santo, não? Um As, apóstolo, vamos supor. as asinhas. Não, mas o apóstolo não tem asa, né? Quando você vai pintar Paulo, Pedro, seja lá quem for, você É, tem que pôr uma Eles põem auréola para dizer que é santo. como se para dizer fosse um que é símbolo. iluminado, né? Qualquer coisa É. que seja. É, Iluminado é a auréola. A auréola é luz, é. né? É luz. Tudo bem? Vocês viram como é fantástico a gente ler o céu e o inferno na hora das evocações? Eles respondem um monte de perguntas que a gente faz 20 anos de espiritismo. E assim mesmo já não tem solução, né? Não acha Não tem. uma razão plausível para isso. Não. É aquele cara que você falou no começo, lá, o alemão, que fala da vergonha, né? Que o cara. É o Durkheim. Hein? Durkheim, o Durkheim. Isso, Durkheim. isso. Olha, você pega, é fácil você achar artigo dele. Eu vi isso lá no grupo da Kátia Penteado apresentou Ah, é? sexta-feira passada Ah, foi sobre suicídios, né? Foi, só foi. sobre ele. E É. Ele é foi, muito bom. Ele ele é é muito muito bom. bom. Ah, falou sobre outras pessoas também, É. mas falou bastante dele. É, na verdade, o suicídio ele dá medo em todo mundo, né? Em todo mundo, em todo mundo. É No um que, fator social, Davi, não tem como. no Né? que É a fome, o desespero, a gente não se vê no outro. Então, nós que somos espírita, eu acho que ajuda um pouco, não pelo medo do que você vai passar, né? Mas pelo respeito que você tem pela vida, eu acho que é isso. é verdade. É pelo respeito E a que a gente tem gente tem medo dos pela vida outros que se também, né? É. a gente Williane, tem Oi. só um minutinho, tem um grupo de vibrações, toda hora tem gente pedindo vibrações para Para pessoas. alguém que sim. Mas eu acho que eu não diria dever, né? Mas eu acho que a gente deveria se acostumar com a ideia, né, de fazer prece todo dia por eles, né? Sejam eles quem for. Né? Eu acho que isso faz parte, porque a gente não sabe se a pessoa está passando por um momento De- de- emocional, depressivo, uma doença, é que nem o Durkheim traz, né? Então, muitas vezes a pessoa passa por uma doença, eu achei agrotóxico, tudo isso, né, leva a pessoa também a uma depressão, e esse pessoal do campo não tem orientação, não tem nada, né? Então, a droga, né? bom, a droga já é o começo, né? Já está no meio a coisa, né? Porque a pessoa só foge para o álcool e para a droga se já está com algum problema instalado. Então, isso é droga, que álcool é droga também, né? Então, qualquer coisa desse tipo. Mas quem me chamou fora, Davi? Desculpa. fui eu. Oi, Gabriel. Oi, Gabriel, diga.
Tudo bem. Então, todos os casos que você elencou aí, além dos outros que devem estar lá No na Céu e obra, Inferno. Tem no Céu e Céu e Inferno e tem Inferno. na Revista Espírita também, viu? Você pode Tá. procurar, mas no Céu e Inferno está bem. São 9 casos, é pouquinho. E eu peguei eu pesquei, eu estudei todos eles, mas eu pesquei esses daí que eu achei que esses traziam abordagens diferentes do suicídio. Uhum. E, mesmo assim, todos eles passam pelo ato de punir, né? Da punição, né? Que você viu que não é punição, né? Então, mas aí eu faço a pergunta, por exemplo, o caso da mãe e do filho, eu acho que é um dos mais fortes, que tem um sentido de punição. Mas, enfim, se Deus não quer punir, ele usa no meio da ferramenta da punição? Não, não tem Não? punição. Não. Não tem punição, O que acontece? mas ela Olha, existe. Ela existe em a todos os prova casos. dessa mãe é, é do jeito que você enxerga, Gabriel. Né? Hum, Porque a prova dessa mãe, o que, que era? hum. A prova que ela deveria passar, ela era perder o filho. Uhum. Tá, é uma Né? prova para ela, Então, certo? era Ela uma não quis. prova para ela, ela tinha que É, perder o filho. isso. Isso ela combinou lá atrás. Uhum. Né? Ela combinou que ela ia perder o filho numa boa. Né? Só que chega na hora, o Gabriel, a gente sabe que a coisa é diferente. Né? Aí você está aqui, né? Você vai enxergar a coisa diferente, você vai se apegar às coisas, né? Porque você viu que ela era meu filho, eu amamentei, aquilo lá estava cobrando, né? Que ela carregou 9 meses, né? Era uma posse, né? Uma coisa muito forte. E aí ela não soube, né? Como passar por essa prova. Não Ela estou ficou falando que é devendo, fácil, e eu não estou ela falando que é ficou, fácil, não sei se eu conseguiria, tá? então, ela ficou devendo esse compromisso, né? Ela ficou devendo esse compromisso. O que, que ela Uhum. fez? Ela se comprometeu ainda mais, porque ela se suicidou. E nesse que ela se suicidou, era uma punição, porque ela não via mais o filho dela. Para ela era uma punição, mas não era. Ela mesma provocou essa punição de não ver o filho durante não sei quanto tempo agora. Ninguém vem na vida. Ela se puniu por ignorância. Não, gente, ninguém vem na vida para cometer suicídio. Não. Esquece, Não, não mas vem. tem o livre-arbítrio. Pois é, mas ninguém vem, não. Fulano vai reencarnar para cometer suicídio. É um absurdo isso. É um absurdo. Está lá no livro. É um total absurdo pensar assim. Porque ninguém vem na vida para cometer Mas a suicídio. Vem pessoa, por um motivo ou outro, mas, né, mas, comete. mas por falta de coragem, por falta de conhecimento, por falta de fé, por falta de confiança, por desespero e N motivos, ela de repente acha, tá bom, eu vou. Porque o suicida ele não quer morrer, ele quer acabar com a dor. Com a O dor e problema dele é sofrimento, acabar com né? o sofrimento. Angústia. E aí ele chega a um tal ponto que a única solução para ele, e ele pensa dessa forma porque ele não tem conhecimento da vida futura, ele acha que morrer acaba tudo. Então, o que ele vai Acaba tudo. fazer? Ela achava que ela ia encontrar ele. Aí Então, Isso. estava o erro então, dela, É, entendeu? sim, mas todo mundo pensa assim, porque tem Mas se ela informações tivesse uma dessa forma. máquina do tempo, ela voltava. Não, não, é verdade, isso é filosófico. Mas a prova, Não né, vou morrer. a prova dela era perder o filho. Se vocês Então, lerem de novo, né, que eu tive que ler rápido, se vocês lerem com mais atenção, tudo, vocês vão ver que a prova. Eu tentei, né? Eu pus eu até li em isso. amarelo, né? Era uma prova. Se é uma prova, é uma coisa combinada. Se eu não suportei a minha prova, não é uma punição. Vocês concordam? É uma consequência. É uma consequência. A causa e efeito. Né? Gente, não é só no suicídio, é para tudo. Não Não, existe né? Ele punição. fala que não é só no suicídio, Não né? existe Dos punição. O que vermes lá existe, comer, né? não No existe caso do. punição.
O que existe é aprendizado. Mas é que me incomodou as punição, Então, punição, troca a punição. palavra punição por aprendizado, Meu pai, quando me Punição- batia, ele fazia isso também. entendeu? Você não está sendo punido, você está aprendendo. Estou te Está ensinando. aprendendo. Não existe punição, Está existe com a bunda aprendizado. roxa, cheia de Pá, sincato. pá, pá, pá. A Então, punição é um vocabulário da época de Kardec e também pelo fato dele estar lá com vários Padre, espíritos né, da igreja. católicos ou de outros que têm esse vocabulário. Mas se a gente lê o Espiritismo e estuda o Espiritismo, a gente tranquilamente você troca a palavra punição por aprendizado. Deus usa de todas as ferramentas para ensinar para a gente? Com certeza. Tudo é ferramenta de ensino. Tudo, absolutamente tudo. Qualquer sofrimento ou dorzinha que a gente passa é ferramenta para aprendizado. Não acontece aprendizado de graça. Não existe isso. Ninguém vai passar por um sofrimento de graça, sem nada, sem razão. Tudo tem uma causa. Tem um outro caso aí que a pessoa cometeu suicídio já pela 5ª vez. tem- Ela vem numa sequência, ela não Vem, consegue ele sair não disso. consegue, né, sair, a dor bate forte, consegue mas a sair. prova Então, dele qual que era? Eu vou sair disso. Ô, Fala. Davi, então, você merece passar por tudo isso que você está passando. Eu não. Porque você já está pronto para poder superar esses desafios. Você já está com essa força. Não, vocês são demais. Não é, precisa tomar Você já está muito, pronto para vencer esse precisa tomar, desafio. precisa tomar muito cuidado com a palavra merecer, tá? Não, Muito cuidado. isso é para chocar. Muito cuidado, não pode usar assim, não. Não, é que o que eu o Davi achava- me conhece, ele sabe. Precisa tomar muito conheço. cuidado. O que eu Então, tá bom. achava engraçado era, assim, era a rapidez. O cara mal morria, ele se comunicava. E não é uma coisa tão assim, né? Não, Depende do espírito, né? Nem todos conseguem. Mas Tanto você que vê no desde primeiro os caso, puros, no primeiro caso que ele traz, ele fala: espera aí que o espírito está aqui. Em outros casos, ele vai falar: não é possível trazer porque ele não tem condições. Entendeu? Muito bem, Então parabéns. tudo depende do bem, espírito. pessoas. Então, a gente pode deduzir que Deus não usa, mas ele permite que a consciência do espírito necessite desse recurso para ele aprender. Ele permite, né? Para descobrir que as decisões do ato do suicida causaram algum problema para ele. Qualquer ato. Não é o ato do suicida, é o aprendizado. Não é o ato do suicida. O aprendizado é a falta de fé, falta de confiança, falta de esperança no futuro, falta de conhecimento. É aí que está o aprendizado. Então, qualquer ato que você, Gabriel, que você usar, se ele for bom, você vai ver que você vai ter não diria uma recompensa, mas seria uma recompensa pela tua alegria. E se você tiver algum ato, né, não precisa ser o suicídio, né? Se você fizer algum ato que não prejudica alguém, que não é o bem, né, que prejudica alguém, que você está faltando com o amor, com a verdade, isso vai te trazer consequências. Não tem jeito, né? Mas é você o responsável, porque é você que não vai agir de acordo. E não adianta ficar se escondendo aí atrás, não mostrar a sua carinha, você entendeu? Gabriel? É com você. Sabe não é quem comigo. é você, entendeu? Gente, já passamos da hora, vamos embora? Falou, gente. Obrigado pela presença de todos. Obrigado. Tá? Chico, dá um beijo na Arlete. Tá. Agora eu vou passar agora. Obrigada, Valeu, Eliane. gente. Obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Boa semana. Tchau. Boa semana a todos. Tchau, tchau.